No programa de hoje, nós estamos falando das atividades do Ministério Público de Contas no Amazonas e também da aplicabilidade da Lei da Transparência e da Lei do Acesso à Informação. Nosso convidado é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida, que vai responder a mais uma participação popular, porque lá no Parque Ponte dos Bilhares, na zona centro-sul de Manaus, está o nosso repórter Marco Antônio. É com você, Marco Antônio. Olá, muito boa noite a você que continua aqui com o programa Encontro com o Povo, aqui no AmazonSat. A nossa equipe continua no Parque dos Bilhares. Eu converso agora com o Darley de Lima, ele que é funcionário público, viu a nossa equipe aqui, estava caminhando e aproveitou a oportunidade para fazer uma pergunta. Darley, boa noite, pode fazer sua pergunta. Boa noite, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual o tipo de atuação que o tribunal executa no âmbito municipal, a nível do portal da transparência? Ok, muito obrigado, Darley. Obrigado. Beleza, Manuel, procurador, eu volto com vocês. Obrigado. A dúvida do telespectador, qual é a atuação do Ministério Público de Contas com relação ao portal da transparência? E eu falei no final daquele bloco que eu queria que o senhor nos desse o perfil do portal, mas eu queria que antes o senhor respondesse a pergunta do telespectador. O Ministério Público de Contas, ele trabalha como fiscal da lei, né? Então, isso é uma das questões. Não adianta existir a lei se não houver um caminho, como você chega para alguém se a lei não estiver cumprida, eu corro para quem, né? Por exemplo, no México, eles criaram um órgão chamado IFAI. Esse órgão centralizou em todo o Estado mexicano a aplicação da lei do acesso à informação dele e da lei da transparência desde lá, que na verdade confunde isso numa coisa só, no caso do México. Aqui não. Aqui nós não temos um órgão centralizador para fazer cumprir a lei. Então, mas nós temos constitucionalmente um órgão que é o fiscal da lei, que são os ministérios públicos. Então, no caso do que diz respeito ao erário, né? Ou seja, a dinheiros públicos, que diz respeito a princípios da administração pública, a admissão de pessoal, a organização da administração pública, então procure o Ministério Público de Contas, né? Procure o Ministério Público de Contas. Por exemplo, nós temos um e-mail, denúncias.mpc@tce.am.gov.br. Né? Por favor, de novo, para que a gente... Denúncias... Eu queria até pedir da produção que a gente pudesse colocar daqui a pouco em caracteres para facilitar a vida do nosso telespectador. Com licença, me dê aqui, procurador, por favor. denúncias.mpc@tce.am.gov.br. denúncias.mpc@tce.am.gov.br. Agora, Elias, completando a pergunta que o interessado fez, essa tecnicamente é a linguagem legal, interessado, isso, né? Tá? Porque a lei, ela não diz cidadão ou pessoa, ela fala interessado, significa que uma pessoa que, ainda que não sendo cidadão, ou seja, uma pessoa com 14 anos não pode votar, mas é um interessado, ele tem direito a informações públicas. Então, por exemplo, o interessado, ele busca uma determinada informação, ele tem que encontrar aquelas informações em dados abertos, em dados simples e dados abertos. Por exemplo, dados capazes de serem lidos, inclusive, por máquinas, porque os dados públicos são muitos, né? Então, dados serem capazes de serem lidos por robôs, inclusive, né? Então, o pessoal da área de informática sabe que são dados abertos. Por exemplo, as informações não podem estar em PDF, porque elas não são capazes de ser lidas por máquinas, né? Outra coisa, não basta simplesmente você fazer um portal, contratar uma empresa, estruturar um portal e deixar lá vazio. Um portal vazio ou um portal desatualizado é inexistente. Tanto é que nós estamos fazendo representações em cima de municípios que construíram seus portais, mas os portais estão vazios. É só portal da transparência e nada dentro? Não. Então, o que o Ministério Público de Contas faz? Nós abrimos como um usuário comum. Digitamos, abrimos e olhamos. Não está, imprimimos e representamos. Por exemplo, como deve ser, o senhor já disse muito bem, o perfil do portal tem que ser um perfil aberto, usual, com uma linguagem coloquial.
até mesmo para aqueles, como crianças e adolescentes, terem uma linguagem de acesso. Isso. O capaz de ser lido pelo homem comum, né? E em linguagem capaz de ser lido por máquina também, né? Ou seja, você não pode colocar os dados de maneira em sistemas que... É comum você entrar em portais que você tem que colocar umas letras que estão tortas, tudo mais, que aquilo é para evitar a leitura por máquinas. Nos portais de transparência e acesso à informação é exatamente o contrário. Tem que ser capaz de ser lido por máquinas. Agora, qual é um portal que o senhor diz que é um exemplo e um outro que faz o contraponto, que falta muito para melhorar? Bom, os que faltam muito para melhorar é uma quantidade tão grande que não dá para enumerar. Mas um portal que eu poderia dizer, um paradigma, né? A CGU, a nível federal, a CGU tem feito um trabalho excelente e ainda diria mais, a CGU disponibiliza um programa padrão, que você não paga nada, é gratuito. Você entra no portal da CGU, da Controladoria Geral da União, e tem um programa gratuito para você implantar no seu município ou no órgão ou entidade. Então você não precisa nem se preocupar em contratar empresa para colocar o seu portal no ar. Não precisa nem ter custos. A CGU já disponibiliza. Já disponibiliza um programa completo. Outra coisa... Como se fosse uma espécie de formulário eletrônico. Exato. E no Ministério Público de Contas nós estamos há 3 anos orientando as pessoas gratuitamente e até agora continuamos orientando. E com técnicos à disposição. Exatamente. Nós temos um espaço lá chamado Espaço do Jurisdicionado justamente para essa finalidade. Agora, qual é a estrutura que o Ministério Público de Contas hoje tem dentro do TCE? Nós somos 10 procuradores de contas, né? Suficiente? Eu acho que nós somos suficientes, entende? Nós não temos... Vou dizer uma coisa para você que eu digo com muito orgulho. O nosso Ministério Público de Contas, com apenas 10 procuradores, nós não temos nenhum gabinete com processo com mais de 30 dias dentro dos gabinetes. Né? Lá não tem processo empoeirado? Dentro do Ministério Público de Contas não há processo nenhum com mais de 30 dias. Tá? Então, cada procurador de contas, durante 2 anos, ele tem um rol de órgãos e entidades a que ele está vinculado. E o balanço da quantidade de trabalho é feito com aposentadorias e recursos e pensões, de forma que todos os procuradores recebem a mesma quantidade de trabalho e recebem os processos de modo aleatório. Então, uma pessoa não pode chegar com um procurador e dizer: escuta, você pode pegar o processo tal para mim? Porque ele não pode dizer isso, porque aquilo vai de uma maneira... O computador é que vai jogar randomicamente para aquele procurador. Então, isso está implantado desde 2010. Quer dizer, você não tem o direcionamento dos processos... É impessoal. É impessoal. É impessoal. É um sorteio eletrônico. É um sorteio eletrônico. Isso daí está implantado desde 2010 no Ministério Público do Estado do Amazonas. Pois bem, vamos agora para mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente retorna.